É com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que pela sua imensa bondade nós estamos começando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, a fim de juntamente com você meditar sobre o verso 20, que diz assim: porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse, não quero te servir. Pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Israel havia provado de uma gloriosa libertação, a libertação do Egito, símbolo da libertação experimentada por todo autêntico convertido. Quem teve o encontro com Cristo é tornado livre, livre de si mesmo, livre das forças das trevas, livre desse mundo mau, dessa cultura de vaidade, de egoísmo, de loucura. Então, todos nós cristãos temos o dever de diariamente trazermos à nossa memória o lugar de onde Cristo nos tirou, o que Ele fez por nós e, consequentemente, a bênção de termos, pela graça divina, nos tornado livres. Livres do quê? Livres para quê? Livres do egoísmo, livres do desamor, livres do ódio, livres da injustiça, livres da repulsa pelo próprio Criador, a fim de o amarmos, de o servirmos, de bendizermos o seu nome, de ajudarmos pessoas a viverem com mais dignidade e glorificarmos a Deus. Então, Israel havia provado dessa libertação. Contudo, veja só, apesar de ter sido tornado livre para servir, decidiu voltar a ser escravo. Olha o que o texto diz. Quebrei o seu jugo, rompi as ataduras que o prendiam, mas você disse, não quero te servir. Olha, é uma caricatura do verdadeiro cristianismo alguém pensar que a fé cristã se resume à moralidade. Quem era ébrio, agora é abstêmio. Quem era uma pessoa, quem era um devasso, agora é casto. Quem fumava, não fuma mais. Quer dizer, nada está mais distante do significado da verdadeira vida cristã do que alguém julgar que o cristianismo é moralidade tocada com um pouquinho de emoção. Não. Cristianismo significa o chamado de Cristo para servirmos a Deus, para nos deliciarmos nele, para o termos como a nossa divina delícia, para, portanto, o adorarmos em espírito e em verdade e reproduzirmos esse amor fruto do fascínio no nosso cotidiano, de modo que pessoas vejam a beleza desse Deus refletida no nosso comportamento. Você consegue conceber uma vida mais apaixonante do que essa? Contudo, o texto diz que Israel decidiu voltar a ser escravo. Quando isso acontece? Olha, isso acontece quando nós abandonamos o Evangelho. Nós nos tornamos novamente escravos quando julgamos que a partir que com base em desempenho, em performance, em trabalho duro, nós impressionamos a divindade e tornamos Deus propício a nós, devedor a nós. Quer dizer, nós nos tornamos escravos quando a nossa consciência não
encontra-se mais submetida aos termos do Evangelho, que nos chama para nos relacionarmos com Deus, conforme dizia Lutero, eu não me canso de repetir essa frase, confiando mais na misericórdia dele do que na nossa inocência. Quando perdemos de vista o conceito de salvação pela graça mediante a fé, quando chegamos ao ponto de declarar que somos salvos pelo amor, perdemos a nossa liberdade. Voltamos para a escravidão. Por quê? Porque, veja só, imagine aquele ladrão que morreu ao lado de Cristo na cruz, em vez de clamar, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, em vez de fazer aquele apelo à misericórdia de Cristo, usasse dos seus últimos momentos de vida para fazer a contabilidade do amor, para saber se amou o suficiente a fim de se sentir digno de entrar no reino dos céus. Olha, o amor é essencial na vida cristã. O amor é a consequência imediata da experiência da salvação. É indissociável da fé salvadora, contudo, nós não podemos confundir fé com amor. Porque fé é o que habilita o moribundo, aquele que está entre a vida e a morte, sabendo que se aproxima o seu dia final e que teme pelo seu destino eterno. É a fé que o habilita a poder dizer para si mesmo: os meus pecados estão perdoados, porque o sangue de Cristo me purifica de toda iniquidade. Ele morreu no meu lugar. O seu sangue foi derramado por mim. Ele cumpriu a lei, fazendo, portanto, por mim o que eu não era capaz de fazer por mim mesmo. Ele tornou, portanto, essa salvação acessível, cumpriu a lei e pagou o meu débito. Isso é fé. Isso é fé. Então, é a fé que nos livra do cativeiro das instituições religiosas, quando essas pedem de nós o que não foi prescrito por Deus. É a fé que faz com que silenciemos Moisés. Veja só, é a fé que faz que, enquanto contemplamos Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei, veja só, é a fé, usando as palavras novamente de Lutero, que faz com que olhemos para o bebê mamando no seio de Maria. Sim, é a fé. Quando a religião quer nos matar, é a fé que nos faz ouvir a voz de Cristo a nos dizer: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e reconstrua sua vida. Sabe? A lei diz, sabe, trabalhe duro e herdarás a vida eterna. A fé é que me faz entender o significado de: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Então, para que não voltemos ao Egito, nós temos que permanecer firmes no Evangelho. E o que significa, portanto, continuarmos a declarar e a defender a gloriosa doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Que a redenção, ela cai do céu como a chuva. Nós não fazemos nada para recebê-la. É dom de Deus. Que beleza de imagem a natureza nos propicia. Não é verdade? O que você pode fazer para a chuva cair sobre a sua vida? Sabe? Então, mesmo se dá com a redenção, vem gratuitamente do céu, a fim de ser recebida pela fé. Então, nós
simplesmente voltamos ao estado de escravidão quando não servimos mais exclusivamente a Deus. Aqui há uma linguagem de cunho sexual, porque observe o que o profeta diz: pois em todos os montes, altos e debaixo de todas as árvores frondosas, você se deitava e se prostituía. Nós nos tornamos escravos novamente quando vamos para a cama e nos entregamos nos braços de quem só quer nos usar e gerar filhos ilegítimos através de nós, de quem nos cativa com suas inverdades, a fim de não nos oferecer aquilo que um dia nos prometeu. Jeremias percebeu esse devaneio vivenciado por Israel. Vocês foram para a cama com o adversário. Vocês decidiram não servir exclusivamente a Deus. Vocês foram encontrados envolvidos com práticas pagãs, com idolatria. Vocês não foram esposa fiel. Vocês fizeram aliança com seus amantes. E por isso hoje encontram-se novamente sob cativeiro. E por fim, nós nos tornamos escravos novamente quando perdemos de vista esse elemento de gratidão na vida cristã. Olha o que o profeta diz: porque há muito tempo quebrei o seu jugo, rompi as ataduras que o prendiam. Mas, olha a conjunção adversativa, mas você disse: não quero te servir. O que significa o seguinte: se aquela gente mantivesse diante dos seus olhos o privilégio de ter conhecido esse amor, provado dessa libertação e do significado de ser conduzido pelo próprio Deus a fim de viver para o seu louvor, aquela gente, se compreendesse a riqueza disso tudo, não teria ido para a cama com os seus amantes espirituais, não teria voltado para a escravidão, não teria dividido o culto. Quer dizer, não teria dividido o culto, procurando assim servir a Deus e servir a Baal, servir aos ídolos. Olha, permita-me fazer 3 aplicações de tudo que nós vimos nessa manhã. Primeiro, volte para o Evangelho. Fique com a oferta de salvação gratuita. Eu sei que é humilhante você saber que nada pode fazer para ser salvo. Contudo, esse é o caminho da liberdade. Sabe? O adversário apresentar aquela fieira de pecados que você praticou, com seus pormenores, e você dizer para ele o seguinte: olha, não tenho como negar o que você está me apresentando. Eu realmente estive envolvido com essas iniquidades. Você poderia até ter mencionado alguns fatos mais que eu não sei por que você se esqueceu. Coisas que até hoje me machucam. Contudo, eu quero lhe dizer o seguinte, que apesar das lembranças amargas, apesar do sentimento de se eu pudesse voltar no passado, eu teria feito diferente, eu estou absolutamente certo da minha redenção. Porque quem fez a promessa é fiel. Ele que me chamou para ousar voltar para a casa do Pai, sem passar pela senzala, a fim de receber o seu abraço, ouvir sua canção de amor e participar da festa do reencontro. E eu, portanto, celebro essa graça. Isso é a liberdade. Então, volte para o Evangelho. Sirva exclusivamente a Deus. Não cometa adultério espiritual. Olha, pegue esse corpo, sabe? Vamos fazer isso, você e eu. Estamos vivos, isso é um milagre. Olha a quantidade de cuidado providencial investido na sua e na minha vida para que nós pudéssemos hoje estar vivos. Como
não oferecermos o nosso corpo a Ele como Maria o fez ao Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua vontade. O meu corpo a ti pertence. Só o Senhor tem o direito de gerar filhos em mim. E é para ti que eu consagro a minha vida, a fim de gerar bondade, misericórdia, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, justiça. Meu corpo é seu. E por fim, seja grato. É o maior antídoto que existe para a deserção, para a apostasia. É simplesmente você dizer o seguinte: como que eu poderia romper a relação com aquele que se afeiçoou por mim, que cuidou da minha vida, que não permitiu que os meus pés resvalassem, que enxugou minhas lágrimas? Onde vou encontrar amor igual a esse? E se eu não servir a Ele, a quem eu servirei? Quem pode, quem tem o direito? Que homem, que mulher, que ideologia, que riqueza desse planeta tem o direito de ocupar o lugar dele, do que me formou, do que me gerou, do que enviou seu filho para morrer por mim? Que Deus lhe conceda graça para você continuar firme na liberdade dos filhos de Deus e consagrando tudo que tem e é apenas para Ele. Usando uma linguagem bem feminina, sendo esposa fiel e apaixonada. Vamos orar? Pai Santo, Tu sabes que há uma propensão em nós à idolatria. Amamos, Senhor, conceber os nossos deuses, dedicados tão somente à satisfação dos nossos interesses egoístas. Guarda-nos, Senhor, da apostasia. Firma os nossos passos no caminho da santidade. Não permita que tenhamos amantes. Que o nosso culto seja dedicado exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos chegando ao final do Palavra Plena de hoje, sexta-feira, véspera de feriado. Olha só, quero lembrar a você o seguinte, que de segunda a sexta eu estou dando um curso de teologia gratuito no meu canal de YouTube. Segunda-feira, olha, eu estou falando sobre a relação da teologia com a filosofia. Na terça eu falo sobre doutrinas, principais doutrinas da fé cristã. Na quarta eu falo sobre o relacionamento da teologia com as ideologias políticas. Na quinta eu trato do tema da história do cristianismo. E na sexta-feira estou oferecendo um curso sobre preparação de sermão, pregação e exercício da liderança cristã. Segunda a sexta, às 18 horas, e todos os dias, às 7 horas da manhã, o Palavra Plena. No domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, eu também estou sempre fazendo uma exposição bíblica no culto da rede de pequenas igrejas. Caso você queira, eu gostaria de convidá-lo a livremente, se você se sentir livre para tal, para colaborar com o nosso ministério. Você pode, então, se tornar membro do canal, assinar a plataforma Apoie-se, tá bom? E também fazer um depósito, uma oferta nesse Pix, palavraplena@gmail.com. Eu só toco nesse assunto porque realmente precisamos de recursos para manter esse ministério. Eu não tenho nenhuma instituição bancando o meu canal, tá bom? Preciso da ajuda de quem acredita no que nós estamos fazendo. Que Deus o abençoe e o guarde. E até o próximo Palavra Plena. Bom final de semana, bom feriado. Fique com Jesus.